Isso até tem 4 mas dá para fazer para fechar. Dá tempo também. Professor, não consegui enviar ontem. Nossa, podem já estar aberto. Está aberto? Mas tipo, a pasta não vai lá tudo. Tem que compactar. Então tem que baixar no computador. Boa noite a todos. Boa noite. As atividades da aula de hoje elas serão basicamente divididas em 2 etapas. A primeira delas é uma contextualização do que a gente viu na aula de ontem, com a estrutura de seleção de múltipla escolha, o switch case que nós vimos ontem. E a segunda parte é a questão da chamada de procedimentos. Apesar de nós já ter contextualizado isso em outras aulas, mas é importante dar uma revisada para utilizar a partir de agora. Então, todas as configurações, a construção dos programas serão baseadas na chamada e execução de procedimentos, com ou sem passagem de parâmetros que nós vamos estar vendo na aula de hoje. Ontem, o que a gente viu basicamente? A estrutura de seleção composta, onde nós temos o encadeamento de if e else, ou seja, surgiu um segundo elemento para validação de condições, validação de dados. Lembrando que a situação, né, do próprio if, ele realiza uma validação inicial baseada numa condição, né, utilizando os operadores relacionais e lógicos que nós comentamos. Eu já vou dar uma reforçadinha. E basicamente ele baseia-se numa condição dentro de um if e ações. Só revisando ainda, porque essa parte, apesar de ser trivial e básica, ainda assim o pessoal pode se bater um pouco. Então passa em 2 etapas: a condição que estará estabelecida para a realização de ações, e caso não seja verdadeira a condição do if, ele passa automaticamente para a execução do else. Evidente que, como nós vimos na aula de hoje, nós podemos ter um encadeamento de if e else, né, até esgotar todas as possibilidades que existam na aplicação ou no estudo de caso que esteja sendo desenvolvido. Em outras palavras, nós poderíamos ter a condição 1, primeiro if, caso não seja satisfeita a condição, passa para um else, um segundo if depois do else, uma segunda condição, um novo else, um terceiro if, uma terceira condição, e assim por diante até ser esgotado. Lembrando que pode ser concluído no else, né? Toda essa interação pode ser encerrada com um else. Isso é muito mais interessante e inteligente do que usar um encadeamento de ifs, porque somente o if é muito pobre na validação. Ele valida, porém, pode ser que não fique tão correto como nós vimos no exemplo utilizado em sala ontem. Adicionalmente, uma outra estrutura de seleção existente é o switch case, né, que é a estrutura de seleção chamada estrutura de seleção em múltipla escolha, onde baseia-se num conjunto de categorias, vamos denominar dessa forma. O switch testa uma variável qualquer e o valor que for armazenado nessa variável, ele é avaliado em cada estrutura case que vem ali embaixo. Pode ter um encadeamento de 10, 15, 20, isso não importa. Então, dentro de cada expressão 1, expressão 2, expressão 3, caso venha a existir, ele tem que ser compatível com o tipo da variável que tenha sido lida. Não importa se a leitura tenha sido feita por scanf ou se a leitura, né, é feita por uma atribuição direta de uma variável. O que tem que ficar claro para vocês é que isso aqui é uma outra forma similar ao if-else. Ele é muito similar ao if-else, com um teor de organização maior. Então, eu posso substituir o if-else por switch case? Posso. Mas tem que tomar bastante cuidado com alguns detalhes que o próprio comando tem. A exemplo do comando break, que não está printado aqui na tela, mas um dos comandos é o break, para dizer o seguinte:
entrou no caso 1, fez o teste na primeira expressão, ali, da expressão 1 e deu ok, ele executa todos os comandos que estejam lá dentro e sai da execução, ou seja, não passa pelos demais, então é obrigatório ter o break. Se não tiver o break, não que esteja errado, mas ele vai passar um teste para todos os demais, ou seja, executa tudo que está nos demais. Então o switch case ele tem esse detalhe básico aí. Comentei ontem com vocês, tudo bem? Comentei ontem com vocês dos operadores lógicos, e nós até usamos um deles, que foi o operador E. E a função do operador lógico é fazer um teste do tipo chamado teste binário. Por que é binário? Porque eu tenho o uso do operador E, antes da indicação do operador eu tenho uma expressão e após eu tenho uma segunda expressão. Normalmente eles são usados em conjunto com os operadores relacionais, maior que, menor que, igual. Então, para fazer o que nós vimos no exemplo da aula de ontem, onde nós tínhamos o teste de um intervalo de valores. O valor da variável deveria estar entre 1 e 10. Então, para considerar um intervalo. Então, a função do E diz o seguinte, que o teste será verdadeiro se a condição existente do lado esquerdo e do lado direito seja verdadeira. O OR, a função OR, que é representada por duas vezes o pipe, né, duas barrinhas aí verticais, faz um pouquinho diferente, que é um ou outro. Então, se for verdadeira a primeira condição ou a segunda condição, está tudo certo. Então, por exemplo, se o número for maior do que 10 ou maior do que 20, está legal. Se o valor lido for menor do que 5 ou o nome for João, está tudo certo. No caso do E, é um pouquinho diferente, porque ele obriga que os dois tenham que ser iguais. Ou seja, o número tem que ser inferior a 10 e o nome tem que ser João. Caso qualquer um dos dois esteja equivocado, automaticamente ele sai da execução, ou seja, não conclui. Tá? E o NOT, né, ou negação, que é uma exclamação, ele ele nega a expressão que está sendo validada. Então o valor não é menor do que 10, por exemplo. Tá? Então vai depender muito do uso aonde que você pretende utilizar. Então uma forma... Esse NOT ali não é muito utilizado. Não, o NOT é meio pirado, né? Ele existe, né, justamente como uma forma adicional de validação, mas a utilização dele é muito baixa, para não dizer que ela é nula. Tá? Então, alguns casos ali de uso dos operadores lógicos, né, só para vocês, para a gente poder entender um pouquinho mais de uma forma mais didática, sem ser programação. Então, nós temos ali 3 casos básicos. Né? Então, se estiver chovendo e calor, eu preciso de guarda-chuva. Porém, se tiver essas duas situações, né? Se estiver chovendo e estiver frio, eu preciso de guarda-chuva e de uma blusa, ou uma jaqueta, ou algo parecido. Agora, se estiver chovendo ou preciso sair, né, uma condição básica é não posso ir a pé se está chovendo. Né? Ou eu tenho que sair, eu não posso ir a pé para o local onde eu vá. Então, é uma forma de um exemplo básico de como que você utiliza. E aonde que eu uso? Dentro do if. Então, se nós olharmos lá que a condição do if, vou retornar aqui alguns slides, que a condição do if é o teste, né? O if faz o teste de uma condição, então é exatamente ali dentro que nós usaremos os operadores relacionais, né, e os operadores lógicos e ou e ou não. Como é o caso que está exemplificado aí nesse slide. Foi similar ao que nós fizemos ontem. Então olha lá o que acontece. O primeiro if ali, ó, ele está tratando um intervalo. O número tem que estar entre 1 e 10. Tem que estar. Ou seja, valor menos 1 vale? Nesse caso, o primeiro if? Não, porque ele não está entre 1 e 10. Detalhe aí. O número 1 e o número 10 não vale. Porque estou dizendo, maior do que 1 e menor do que 10. Então tem que ser 1.1, supondo que no 1 seja do tipo float, seja número com vírgula.
Então o número 1 inteiro, o 1 puro e o 10 puro não vale para esse caso aqui. Então ele tem que estar entre um e o outro. Enquanto que no caso de baixo, o menos 1 vale. Então se o de cima não serve, porque eu estou obrigando o intervalo, porque eu estou testando assim, a variável no 1, o valor baseado no 1 está entre 1 e 10, a pergunta é sim, é verdadeiro ou falso. Mas ela tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, ou seja, é dentre os dois, é e. No de baixo é um ou seja, ela tem que ser maior do que 1 ou menor do que 10, então o menos 1 nesse caso entra. Por quê? Ah, mas ela não é maior do que 1, mas ela é menor do que 10. Entendido? Então, para esse exemplo aqui de baixo, se nós avaliarmos bem, qualquer número serve. Se eu digitar 1, digitar menos 1, se eu digitar 5, digitar menos 5 serve, porque o 1 é menor do que 10. O menos 5 é menor do que 10. 1000 é maior do que 1. Então, é uma condição ou outra. Então, ele valida uma parte da condição. Poderia continuar aqui, poderia ter um outro ou. Uma outra situação básica, que é interessante. Você pode colocar parênteses para separar as situações. Então, nós poderíamos ter assim, ó, a primeira expressão ali, então, tem que ser entre esse número ou um outro intervalo. Então, imagine o seguinte, o número pode ser entre 1 e 10 ou entre 20 e 30. Então nós poderíamos colocar, parentizo tudo, toda essa expressão, como na matemática a gente faz. Então eu separo essa primeira parte, adiciono um ou aqui, né, essas duas barrinhas, ou no 1 maior 20 e no 1 menor 30. Então dá para colocar combinado. Então não significa que, eu não quero que vocês entendam o seguinte, não quero que vocês confundam. Ah, mas pode usar ou só e ou só ou. Não, você pode combinar as duas ainda, desde que você não faça uma salada, desde que fique no contexto aí da resolução do problema. Então pode ter e ou junto na mesma expressão, não tem problema nenhum, desde que ela resolva o problema que vocês entendam, que sempre ele vai comparar o último ali. Então se eu colocar um ou, ele vai pegar a segunda com a terceira expressão. Se eu colocar uma quarta condição, ele vai sempre comparar o último, igual na questão matemática. Lembrando que o e sempre tem privilégio, tá? Porque por causa que é o mais forte na expressão como um todo, por causa que ele valida os dois. Como são operadores binários, ele vai pegar esses dois e vai fazer uma validação. Se tiver um terceiro, ele vai validar esses dois para depois passar o resultado para a próxima condição. Tudo bem? A gente trabalhou em outra aula, que foi na aula da semana passada. Eu comentei rapidamente com vocês sobre procedimentos, como que é feita a chamada, até está acho que na aula 6, ali, aula 5 ou aula 6. E basicamente o que eu falei para vocês era o formato de construção de código. Lembrando que o main, além de ser o bloco principal, é quem faz a chamada de tudo. É quem controla todo o programa. Ele é a essência, seria como se fosse o núcleo do sistema operacional. É a partir dele que tudo funciona. Se eu pegar lá e tem o Windows ou o Linux aí rodando nos computadores do laboratório, é o kernel, né, que a gente chama, para quem não é da área não precisa se preocupar, mas é o coração, a parte principal do sistema operacional que faz com que as coisas funcionem. Que faz com que eu consiga rodar aí o Code Blocks para compilar meus programas, que faz com que eu abra o Adobe para exibir o PDF no arquivo, né, para leitura do material adicional, que faz com que eu rode o software que está gravando o vídeo nesse momento. Então é o principal elemento que depende, né, todos os softwares dependem dele. E o main é exatamente a mesma coisa para o programa na linguagem C. É a parte que dispara todos os demais. Cada linguagem tem suas nuances, cada linguagem tem o seu main, tem o seu bloco principal, que é quem vai ser o disparador. Se eu pegar e trazer um exemplo para uma página para a internet, né, o main de uma página para a internet é o index. É a página inicial, a página principal, que fica oculto, né? Não precisa você digitar lá www.alguma-coisa/index, ele já carrega automático. Né? O navegador já interpreta isso de uma forma normal, natural e simples, e direta. Tá? Então, o que a gente comentou na última aula é que o main, ele faz
essa iteração direta. Ele é responsável por carregar tudo que a gente tem. Então é o bloco que vai ser executado primeiro quando o programa é compilado. Compilou e executou, sempre ele vai pegar no main. Exemplo clássico, vocês colocarem o printf lá, começou o main, né, abriu o chaves e digitou o printf, ele vai exibir o printf na primeira vez que você executar o programa. Ponto, é isso. Ele é o principal, só para identificar isso. Então tudo acontece a partir dele. Já ele vai disparar todos os demais elementos que existam dentro do nosso programa. O procedimento, como nós vimos na última aula, é aquele código separado do main. Tudo que estiver fora do main, de uma forma organizada, evidentemente, existe regra para isso, ele é dado o nome de procedimento. Claro, conforme regras especificadas na linguagem. Não adianta colocar um código geralzão fora do main, vai funcionar. Vai dar um erro. Né? Exceto a declaração de variáveis, que a gente já comentou também, a variáveis do tipo global, que existe uma declaração própria que está normalmente fora do bloco principal. A gente já vai chegar nessa história de novo. Então a ideia de criar um código separado, por que isso? Para organizar o meu código, para não ficar tudo massalado dentro do main. Eu posso fazer tudo dentro do main? Posso. Posso construir tudo que vocês imaginam. O problema é, como que faz a organização? Como que eu faço a manutenção desse software depois? Como que eu organizo e valido o que foi cadastrado, o que foi digitado, o que foi criado no meu programa? Tá? E ele tem a escrita void na frente do nome dele. Então, o padrão de criação do procedimento dá-se assim na linguagem C. Void, nome do procedimento, abre e fecha parênteses, e aí abre e fecha chaves. Ali, tudo que tiver dentro de chaves dele, após a abertura e fechamento de parênteses, que segue o mesmo padrão do main, que também tem a abertura e fechamento de parênteses, compõe ou faz parte desta porção específica. Então esse procedimento ali, imprime nome, ele vai fazer o seguinte: informe seu nome, realiza a leitura do %s, que é uma string numa variável nome, que é do tipo caractere. Então vai ler o texto que for digitado e vai imprimir no final, ó, seu nome é, e o nome que foi digitado ali, armazenado nesta variável. Então o que vai acontecer? Lá no main eu vou ter uma chamada mais ou menos assim: imprime nome, e ele vai automaticamente fazer. Só tem a chamada no main. Então imagine a seguinte hipótese: eu começo escrita do main e digito na primeira linha após o main o nome do procedimento a ser chamado. Faço o fechamento ali do bloco, ou seja, fecho o bloco main, e ele vai chamar automaticamente. O que tem que ficar claro? Este elemento não tem nada a ver com o main, e ele somente será executado se ele chamar. Pode ser que ele nunca seja executado. Eu posso ter várias porções de código isoladas e elas somente serão executadas se o bloco principal desejar ou se o usuário fizer a interação apropriada para executá-lo. Então, em que momento que ele vai ser executado? Tem que ficar claro que o procedimento ele tem vida própria. Ou seja, ele, apesar de ele ser isolado, ele somente vai ser invocado, que é o termo técnico que nós usamos, somente será executado quando o bloco principal for chamado. Se nunca for chamado, nunca será executado. Exemplo prático. Né? Alguém abriu aí o Word, por exemplo? Ele está lá, está instalado ali na máquina. Mas ninguém fez a abertura do editor de texto, por enquanto. Assim como está instalado o bloco de notas, ninguém abriu. Assim como está instalado a calculadora, ninguém abriu, e tantos outros programas que tem. São os procedimentos, são elementos isolados que têm vida própria e somente são executados à medida que o sistema operacional, interagindo com o usuário, faz a chamada do mesmo. O procedimento é idêntico. Tá? Então, somente será executado o código de lá, descrito, ou seja, aquele anterior que eu tinha mostrado, se o main efetuar a chamada. Se ele não chamar, vai ficar lá bem bonitinho, quietinho. Tá? Para ser executado o procedimento, basta estar indicado no bloco main, informando o seu nome, conforme a gente viu lá na aula da semana passada. Então nós temos lá o void imprime nome, né, com o código que fica ali representado por reticências. E quando no main tiver ali o imprime nome, eu coloquei aquele x recebe y já de propósito para mostrar o seguinte: ele chama o procedimento imprime nome, realiza as operações que lá estejam indicadas,
e após a execução, chegou no fim aqui do fechamento do imprimenome, vai e realiza aquela atribuição simples ali do valor de x que tenha sido inicializado com o valor, ou o valor de y que tenha sido recebido de outro caso. Não vamos nos preocupar com isso agora. Então, a partir desse momento, ele faz a chamada. Enquanto, evidentemente, ele não concluir a operação do imprimenome, ele não passa para essa atribuição. Isso é um outro detalhe que tem que ficar muito claro. Porque às vezes o pessoal pensa o seguinte: bom, ele chama a execução e atribui automaticamente. Não. Então, pense que esse imprimenome, voltando lá, ele é exatamente o código que eu já tinha postado anteriormente. É essa tela aqui, ó. E aparece piscando lá, digite seu nome. E o usuário não digita nada. Ele vai fazer a atribuição do y para x? Imediatamente não. Somente depois que o usuário digitar o nome, pressionar Enter e aparecer a mensagem com o nome digitado. Caso contrário, vai ficar ali, digite seu nome e aquela atribuição de y para a variável x, conforme está ali, nunca será realizada. Então, se executar o programa, aparece a mensagem, o usuário finalizar fechando, esse valor de x nunca será modificado. Então tem que ficar claro, ele fez a chamada e ele fica como se bloqueado. Todo o resto, imagina que tenha mais 10 mil linhas de código aqui para baixo. Essas 10 mil linhas somente serão executadas quando o procedimento imprime nome que foi chamado tenha sido finalizado. Enquanto não for finalizado, então é muito comum, né, acontecer, às vezes a gente tem uma estrutura de tal maneira que trava o programa, fica indefinidamente rodando ali. Então, não vai passar para as demais atividades. Poderia ter uma outra chamada, a chamada de um novo procedimento ali para baixo. Vamos imaginar o seguinte: eu pego esse nome aqui que foi digitado e gravo no arquivo texto. Vamos pensar essa hipótese. Eu gravo lá no arquivo. Ele somente será gravado se eu digitar o nome, obviamente, lá naquele procedimento anterior. Ok? Existem duas formas de criar o procedimento. Eu mostrei a primeira delas ali. Primeira delas ali. Então, o procedimento, que é um bloco separado, que vai ter uma porção de código bem especificada. Né? Então, para que nós possamos organizar, né, a gente separa as rotinas ali em porções bem definidas. Procedimento soma, realiza a soma de x números. Procedimento multiplicação, mesma coisa, assim por diante. Né? Faz aquilo que é apropriado. São duas maneiras de chamar procedimento ou de criá-los. Né? Primeiro, sem passagem de parâmetros, que é o que estava representado. Eu tenho simplesmente a criação no cabeçalho do procedimento, void, nome dele, abre ficha parênteses, só isso. Com a passagem de parâmetro, qual que é a diferença? Dentro de parênteses eu defino quais variáveis ou que são os parâmetros que eu vou usar, que aí já no momento apropriado eu já comento. Mas são duas maneiras. Né? A maneira mais direta, prática e mais comum é sem passagem de parâmetros, mas às vezes é necessário que a gente passe parâmetros, já vou comentar por qual motivo. Sem parâmetro, o que acontece? É o mais fácil, né? Mais comum e direto na utilização de procedimentos. Ele é muito usado com as variáveis globais. Então a gente define uma variável global, uma variável que é usada e vista por todo mundo, né? Por todos os procedimentos, inclusive pelo main. Ou seja, a modificação dela é feita das variáveis globais, são realizadas por todos que tenham acesso. Usa como artifício essas variáveis, seja criado para todo mundo, e podem conter variáveis locais, que servem de suporte. Só fazendo uma breve recapitulação do conceito lá de variável local e global, nós havíamos comentado aí também na aula da semana passada a ideia da variável local e da variável global. A variável global é aquela que é mais externa, que todo mundo que tenha criado, que exista, tem acesso às informações que tenham sido gravadas nessas variáveis. Enquanto que a local é aquela que é interna, que tem uso exclusivo daquele pedaço, daquela porção de código. Se nós criarmos aquilo que a gente já fez em exemplos anteriores, em exercícios anteriores, as variáveis criadas dentro do main são acessadas e utilizadas apenas por ele. Poderão ser usadas por outros procedimentos através somente da passagem de parâmetros, que é um conceito que a gente vai usar daqui a pouquinho. Caso contrário, não terão utilidade.
não serão enxergadas, os valores não têm acesso. Se nós lembrarmos ainda, eu posso ter aqui uma variável global chamada de A e uma variável local também chamada de A. Se a variável global A tem o valor 10 e a variável local A tem valor 5, quando eu utilizar localmente nesta instrução, nessa porção de código chamada de 1, se eu precisar imprimir o valor de A, ele imprimirá o valor 5, porque é o que está mais próximo dele. Ele nunca vai imprimir o valor 10. Por mais que ele tenha acesso. Mas ele sempre utilizará o que está mais próximo. Então, se os nomes forem similares, se forem idênticos, e é a única hipótese onde eu tenho a possibilidade de construir variáveis de nomes iguais, quando eu defino uma local e uma global, de mesmo nome. Mas tem que ter já a nítida noção de que se eu definir duas variáveis, uma global e uma local de mesmo nome, internamente eu vou acessar somente a local, por mais que eu precise usar a global. Nunca vou ter acesso. Então é inteligente que criemos variáveis de nomes distintos, se nós precisarmos usar local e global simultaneamente. Então nós teríamos que ter um A1 e A2 para esse caso, como nome de variáveis aí supostamente definidas no programa. Então, só para contextualizar isso que eu acabei comentando, nós temos ali a definição de variáveis. Ó. Então, separando isso aqui tudo dentro de um único programa. Tá? Então, nós temos a definição das variáveis N1 e N2 do tipo inteiro. Essas variáveis elas passam a ser globais, ou seja, esse procedimento chamado de procedimento 1 conseguirá visualizar os dados armazenados por N1 e N2. E o procedimento main, que é o bloco principal, tem duas variáveis A e B criadas. E elas são locais, assim como as variáveis x e y são locais para o procedimento 1. O que eu estou querendo dizer? Se eu colocar um printf aqui no main, printf x, ele não tem nem ideia de quem que é x, porque x está no escopo ou no contexto do procedimento 1. Assim como, se eu mandar imprimir no procedimento 1, ou fizer uma conta, x recebe A dentro do procedimento 1. Ele não tem ideia do que é a variável A. Ele vai dizer que ele não conhece, não tem acesso. E não tem mesmo. Agora, tanto o procedimento 1 quanto o main tem acesso aos valores de N1 e N2. Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom por quê? Porque eu consigo enxergar em porções distintas e poderia ter um terceiro, quarto, quinto, sexto procedimentos criados e todos eles enxergariam o N1 e N2. É bom porque todo mundo consegue manipular. E é ruim porque todo mundo consegue manipular. Então eu não tenho o controle que eu deveria ter. Como é um valor público, todos que estão criados aqui dentro conseguirão ter acesso e leitura e modificação. Ok? Então, o exemplo anterior que a gente tinha, cada parte tem acesso a algumas variáveis, e variáveis que sejam aquilo que é básico para eles. Né? Então, tanto o main quanto o procedimento 1 terão acesso às variáveis N1 e N2, como eu já comentei, mas o x e y somente o procedimento 1 terá acesso, porque é o único que tem, que foi criado dentro do seu escopo local, conforme a gente já tratou isso em exemplos anteriores. Vamos fazer na prática aí um exemplo de construção de procedimentos, de chamada de procedimento, para vocês sentirem um pouco como que funciona. Então vamos lá no CodeBlocks. Eu vou aproveitar, vocês podem abrir aquele programa que a gente fez aí na aula de ontem, que é o programa lá das operações. Vamos usar só o caso aí do switch case, só o formato do switch case, para que nós façamos a chamada de uma operação em particular. Então, a primeira coisa, como que eu crio o procedimento? Defino void e o nome do procedimento. Então, vou colocar aquele exemplo que tinha lá, o imprime nome. Vou colocar em minúsculo. Então, void imprime nome. O que vai ter no void imprime nome? Um printf. Digite seu nome.
eu vou realizar a leitura do %s, ou seja, de um string, numa variável denominada de nome, que eu vou criar daqui a pouco. E na sequência, eu faço a escrita do nome que tenha sido digitado e armazenado nesta variável nome. Então, é idêntico ao exemplo que está no slide, não muda nada. Então, o que nós fizemos? A definição dos procedimentos deverá ser feita antes da construção do main, conforme está ali no exemplo. Então, eu vou ter o bloco main separadinho, lá embaixo, e a escrita do procedimento ela está acima, porque como o main ele tem que ter acesso a todo mundo, se eu não fizer dessa forma, eu vou precisar criar o cabeçalho do procedimento acima do main. Posso construir o procedimento embaixo do main? Posso. Mas eu precisarei indicar, da mesma forma que eu indico as bibliotecas, eu vou precisar indicar os cabeçalhos aqui acima do main. Só que para ficar mais organizado, nós usamos a seguinte estratégia. Construímos todos os procedimentos acima do main e o main fazendo as chamadas dos que estão lá acima, porque como é uma iteração da primeira à última linha. Por isso que nós usamos exatamente essa forma. Então, imprime nome bem simples. Notem que ele é direto, já não tem passagem de parâmetro. O parâmetro é o que vai dentro de parênteses. Parâmetro aqui do printf. Ó. Printf é um procedimento, tá? Que tem o parâmetro texto, uma string que tem sido digitado. Vou precisar definir uma variável char, chamada de nome, e vamos construí-la com 50 espaços. Tá? Ela vai ter 50 espaços, então eu posso digitar um conjunto de caracteres de tamanho até 50. Então a ideia de colocar ali aqueles 50 entre colchetes é justamente para permitir a construção de uma string, uma cadeia de caracteres, que é o %s. Tudo bem? Lá no meio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer chamada. Então, digite a opção Então vamos colocar o seguinte, ó. Digite a opção para executar, um caso, ele é como se fosse um menuzinho, né? Imprime. E eu faço a leitura aí do valor 1. Tá? Então eu estou reaproveitando um código já criado, tá? Não precisam se assustarem. Então, digita a opção para executar. Então, no printf, lá na função main, só como teste, tá? Só como teste da chamada. Então, eu criei o procedimento anteriormente. Então, está aqui o procedimento criado. Nas linhas iniciais do programa, void imprime nome, né, com os dados que ele tem. Ele vai pedir um nome, será digitado e vai ser impresso. É só isso que ele faz. Poderia fazer qualquer outra coisa, poderia fazer um cálculo maluco. Podia, por exemplo, validar CPF. Podia ser isso. O cálculo, o processo que seria realizado aqui. Void valida CPF. Podia ter isso. Tá? Informa o CPF e ele diz se é verdadeiro ou não. Se é válido ou não. No meio, o que é? Eu vou ignorar a leitura de número 1 e número 2. A gente não vai fazer leitura de número nenhum. Tá? A gente vai simplesmente fazer a leitura da opção. E no nosso caso é 1. Imprime, ele vai fazer a chamada. Então o que vai acontecer? Quando o usuário executar o programa, o que vai aparecer por primeiro? A mensagem digita a opção para executar um imprime. Vai aparecer isso na tela para o usuário. Quando ele digitar 1, ele vai entrar nesse case ali. Ó. Case 1, imprime nome, ou seja, ele vai fazer a chamada do imprime nome. Em outras palavras, o que o procedimento faz é direcionar a execução lá para cima, mostrando a nova mensagem, digite seu nome. O usuário vai digitar cadeia de caracteres, pressionar Enter, ele vai fazer a impressão e finalizar o programa. Nós podemos até colocar lá no final, que é uma coisa para saber se encerrou o programa,
lá no final nós tínhamos o seguinte, né? Um printf /n/n. Então vamos colocar o seguinte. Execução finalizada. Vou colocar lá na última linha, antes do fechamento. Podemos colocar lá execução finalizada. Então, repetindo. Faz a leitura, criamos ali, definimos um procedimento chamado imprimir nome, que será chamado quando o usuário digitar o número 1. Digitou 1, faz a chamada do imprimir nome, da mesma forma que poderia ter outros procedimentos que a gente já vai criar ali como exemplo. Vamos executar, né? Então ele vai aparecer a mensagem, digite a opção, então 1, e ele vai pedir lá, digite seu nome. Um detalhe básico, já para entender. Coloquei de propósito uma barra de espaço ali entre o meu nome. Ele desconsidera, a linguagem C desconsidera o espaço que você digita nesse momento. Porque eu estou fazendo a leitura usando o %S simples. Existe, alguns podem perguntar, mas não tem uma forma para que ele leia o nome que você digitou ali completo, João Paulo, com o espaço? Tem. Mas lá para frente já vai comentar, né, basicamente. Então, se eu tivesse digitado tudo junto ali, João Paulo, ele mostraria inteiro, tá? Integral. Então, por que aconteceu isso? Porque o scanf ignora a barra de espaço. Para ele, o espaço, o que significa? Para quem estava prestando atenção na aula de ontem. O que o scanf entende como barra de espaço? Lembra? Não? O barra de espaço para o scanf ele entende como um novo valor. Seria como se estivesse lendo duas variáveis. Nós não fizemos isso ontem. Nós não colocamos lá scanf. Vou digitar, escrever maiúsculo, não tem problema. %F, %C. Não fizemos isso ontem? Que era para digitar lá o 2 mais 2 e ele fazer a conta. Que é esse programinha aqui que eu estou aproveitando. Então, pro scanf, o que ele entende como sendo barra de espaço? Que eu digitei lá 2, espaço mais, espaço 2. O espaço para ele é como se fosse um enter. Ele configura como sendo já tendo encerrado, ou seja, ele ignora todo o restante. A função scanf. Existe uma função, volta para lá, que vai ler tudo que foi digitado. Mas não importa. Esqueçamos ali o fato de ele ter ignorado o segundo nome. O nome do meio. E vamos para a parte principal. Primeiro, switch case. Um menuzinho simples, onde o usuário digitou o número 1 e fez a chamada do procedimento. Ele não fez? Ele não chamou lá, digite seu nome, e daí fez a passagem do nome ali, a escrita do nome? Fez. Então, basicamente o que nós fizemos foi chamando o procedimento existente dentro do código. Acima do projeto, fora da abertura. Tudo bem? E mostra lá no final, a execução finalizada. Acabou o programa, está tudo certo. Vamos criar um outro caso. Vou criar um outro procedimento aqui. Vamos criar um outro procedimento, só para... Void imprime mensagem. Tá? Então o void imprime mensagem, que simplesmente vai dizer o seguinte, né? Fazer um printf normal. Então vai ter uma mensagem bem simples, só para exemplificar que poderia ter qualquer coisa ali dentro.
Tá? Poderia ter uma expressão que calcula uma integral. Não tem problema. O outro procedimento calcula a derivada, um outro procedimento faz o cálculo da raiz quadrada de um número, um quarto procedimento faz a leitura de dados dentro do arquivo texto, carrega para o programa e faz testes. Um quinto faz a leitura de uma imagem, você digita o nome e ele carrega a imagem e exibe na tela. Um sexto. Entende? Então, nós podemos ter variados tipos de procedimentos ali. Então, esse segundo procedimento basicamente vai fazer isso, ó, vai imprimir a mensagem ali. E poderia ser feito qualquer outra ação, né, no nosso programa. Como que eu vou chamar ele? Se digitar o número 2. Então, se digitar 1, chama o imprime nome, a gente já fez esse teste. E se digitar 2, vai chamar o imprime mensagem. Então, vamos lá. Vamos só complementar essa mensagem aqui. Um imprime. Número 2 ali, mensagem. Tá. Então, imprime 2 mensagens. Isso para o usuário não se perder. Então, se ele digitar 2, nós vamos chamar o imprime MSG. Notem novamente que o switch, né, dentro do case, ele tem um break logo após para que ele interrompa a execução. Ele chama o procedimento, executa o que tiver, poderia ter mais um monte de linhas logo abaixo desse chamado procedimento, antes do break. Então, digitou 1, chama o procedimento que a gente já executou, digitando 2, chama esse novo procedimento, que basicamente vai dar um printf na tela. Ok? Então, se nós executarmos aí o programa e digitar o número 2, ele vai emitir a mensagem lá: olá usuário, seja bem-vindo ao sistema, conforme nós implementamos. E assim poderia ter tantos quantos forem os procedimentos que nós queiramos ter. Um outro detalhe básico, né? Notem ainda um outro caso. Precisei chamar o 1 para que ele existisse? Não, digitei 2 e o 1 para ele está lá. Existe o procedimento 1. Né? Está implementado no programa, mas ele não vai interferir na execução completa. Não precisa passar pelo 1 ou passar pelo 2. Ou os dois. Né? Eu passo por um ou outro. São as opções que a gente faz na escolha que a gente tem. Perfeito? O que eu quero que vocês façam ali agora? Quero que vocês reimplementem aquele código. Vamos lá, 5 minutos. Vocês vão reimplementar o código das 4 operações básicas, criando um procedimento para cada operação. Então vai ter um procedimento chamado soma, um chamado subtração, um chamado multiplicação e outro chamado divisão. Okay? E as chamadas serão feitas, pode até aproveitar aquele caso, né? Aproveitando aqui o programa, você pode até usar esse mesmo switch, e daí o usuário vai digitar lá mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barra para divisão. Pode ser a mesma situação, só que ao invés de efetuar o print, conforme está ilustrado aqui para multiplicação, isso aqui será executado dentro do procedimento. Então, é bem direto como esse. Então, como que a gente vai fazer? Vocês vão ter lá, onde tem vamos usar ali a estrutura geral daquele void imprime nome. Você vai ter o void soma, que vai solicitar lá, digita o número 1, digita o número 2, faz a leitura das variáveis N1 e N2, e aí emite o printf fazendo o cálculo necessário. Então, o que eu quero é que os cálculos sejam realizados e a impressão dos resultados sejam feitas aqui, no void, em cada procedimento. No soma, no multiplicação, no subtração e no divisão. Ok? Então vamos lá, 5 minutos. Os valores chamados também ali. Vamos lá então. Então, ali nós temos o procedimento ali, soma, criado. Definido duas variáveis, no 1 e no 2, que é o que vocês já tinham mesmo antes.
Peço para digitar o primeiro número e armazeno em num 1. Digito o segundo número e armazena em num 2. Armazena em num 2. E imprimo a mensagem. A soma é, e o valor de num 1 mais num 2. Então está ali o procedimento soma criado. Em que momento que ele será chamado? Se o usuário digitar, aí é a escolha, aí é a opção que a gente faz na construção do próprio menu. Deixa eu sumir com esse daqui. Pode ser 1 para somar, ou mais mesmo. O cara vai digitar mais, realiza a soma, menos subtração. Então ali o menuzinho, digitou mais é soma, digitou menos subtração, vezes multiplicação, poderia ter barra N aqui no final, tá? Ele colocaria um embaixo do outro, também pode ser feito isso. Isso aqui é o de menos. Faço a leitura da opção, ou seja, do que ele digitou, mais, menos, e vem aqui, ó, digitou mais, faço a chamada do procedimento soma. Então o cidadão digitou mais, vai chamar soma. Se ele digitar menos, vai chamar o procedimento subtração. Como que é o subtração? Bom, se o soma já está aqui, os demais cálculos já estão prontos. Concordam? Se um está feito, os demais procedimentos estão prontos. É só copiar o primeiro e mudar o nome. Subtração e a conta que será realizada. Num 1 menos num 2 e aqui a mensagem, né? Se eu tenho os dois, eu também tenho aqui a multiplicação. Mesma coisa. Muda ali a conta de mais para asterisco. E o último cálculo é a divisão. Mesma coisa. Ok? Evidente que, conforme nós conversamos na última aula, para que a divisão seja realizada é preciso ser feito um teste, não é isso? Então nós colocamos o teste aqui também. Então o que está sendo, tem que ficar claro para vocês, que ele está separando o código. A gente está deixando porções específicas para fazer o cálculo apropriado. Então nós temos aqui o if. Se for diferente de 0, o valor de num 2, eu posso realizar a conta. Se não for, eu vou emitir uma mensagem. Impossível divisão por 0. Só no caso da divisão, né? Só na divisão. Só na divisão. Certo? E aí, para concluir, como os procedimentos eles são idênticos, para concluir, nós teríamos aqui as chamadas, né, corretas. Subtração, multiplicação e divisão. E aí continua, né? Caso ele digite o default, lembrando, né? A propriedade default ela serve para o seguinte: ele faz o teste em cada um dos cases. Não passou no primeiro, no segundo, terceiro, nem no penúltimo, ele entra obrigatoriamente no default. Ou seja, se ele digitar um parênteses, como eu citei na aula de ontem, ele vai imprimir essa mensagem aqui para nós.
Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Mas se vocês puderam perceber, o que está acontecendo aqui? Cada um dos procedimentos, eles têm essa definição aqui repetida. Então nós temos digita o valor de NUM e NUM2 na divisão. Nós temos a mesma coisa lá na multiplicação, ou seja, o mesmo cabeçalho, informe os números. Temos o mesmo cabeçalho na subtração e temos o mesmo cabeçalho na soma. Digita o primeiro número, NUM e NUM2. Digita o primeiro número, digita o segundo. Digita o primeiro, digita o segundo. Cada um deles tem a mesma coisa. Então, qual que é o que eu quero que eu quero que vocês façam? Feita a calculadora, eu quero que vocês modifiquem um pouco o código para que tenha uma única chamada, de NUM e NUM2, ou seja, eu tenho apenas a definição dessas duas variáveis. Hoje, se nós olharmos, nós temos a definição, né, de 8 variáveis. Certo? Nós temos NUM e NUM2 repetido em 4 procedimentos diferentes. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam é fazer um procedimento sem parâmetro, usando o artifício de variável global. Então, vocês vão criar uma variável NUM1 e uma variável NUM2 do tipo global, que será utilizada para fazer a soma, a subtração, a multiplicação e divisão desses valores, onde a chamada será uma única vez, dentro do main. Tá certo? Então a modificação que vocês têm que fazer no programa é, vocês têm que arrancar essa descrição aqui. O que vai ter dentro do soma vai ser basicamente esse último printf ali, ó. A soma é NUM1 mais NUM2. O que vai ter na subtração é o último printf. A subtração é e o valor de subtração. Sem passar por parâmetro. Sem passar por parâmetro. Vamos usar a variável global. O que vocês têm hoje, só repetido, são variáveis locais. As variáveis NUM1 e NUM2, localmente criadas, já aproveitando o que está aparecendo aqui, projetado para vocês, na multiplicação e na divisão. São variáveis distintas, cada um dos procedimentos tem acesso apenas aos seus dados. Tá? Mas o que eu tenho é eu não estou aproveitando bem o código, eu estou repetindo o que eu já fiz. Então o que eu quero o desafio de vocês é colocar esta chamada aqui, esses dois printf para digitar o primeiro e o segundo número e os dois scanf para a leitura do primeiro e segundo número dentro do main. Através de uma variável global, nós termos o mesmo cálculo. Uma coisa que eu quero é não mudar a última linha de cada procedimento. Vai ter que ser preservada a última linha. Então, vai lá. 5 minutos.